Olá, lindonas, graça e paz. Eu sou Kátia Bruno e esse é o canal Mulheres Forjadas pela Palavra. Você vai agora assistir a uma aula do curso Experiência do Lar. O Experiência do Lar é um curso que vai com certeza mudar a sua vida. Através das aulas que você vai assistir, você aprenderá a ser uma guardiã do seu lar. Todas as aulas são baseadas no livro da Dev Tyrus, o livro A Experiência do Lar. Se você ainda não tem esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir e acompanhar as aulas com muita eficiência. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link para você que quer fazer esse curso comigo online ou presencial. Você vai ser direcionada para um grupo lá onde você receberá todas as informações. Então fique à vontade para você assistir às aulas quantas vezes você quiser e se você ainda não é inscrita aqui nesse canal, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com pelo menos 3 amigas. Deus te abençoe. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por cada mulher que ouviu o chamado do Senhor e atendeu ao chamado do Senhor para essa grande revolução. A revolução, Deus, que está acontecendo dentro dos lares, o resgate dos princípios bíblicos, dos valores eternos que vão, Senhor, conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família. Obrigado, meu Deus, por cada mulher que se disponibilizou, cada mulher que ouviu e obedeceu ao chamado do Senhor. Ó Deus, cada mulher que nesse momento, Pai, entendeu aquilo que o Senhor quer de nós nessa terra. Deus, em nome de Jesus, eu sei que muitos são os levantes, eu sei que muitos são os impedimentos, para que essas mulheres não ouçam e não entendam e não coloquem em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor que dê a cada uma discernimento, compreensão, entendimento da sua palavra, que toda e qualquer palavra contrária, que todo e qualquer pensamento que venha impedir destas mulheres, ó Deus, compreenderem, em nome de Jesus, todo joio, Pai, lançado no meio do trigo, que o Senhor possa repreender em nome de Jesus. As sementes que serão lançadas hoje, elas vão germinar, vão crescer, vão frutificar, transformar cada família, cada lar, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A primeira aula de hoje se chama A Dignidade e a Santidade do Lar. É algo que quando eu ouvi, eu achei assim interessante e curioso essa palavra, dignidade e santidade do lar. Mas é para mim uma das aulas mais importantes desse curso. Por isso que ela é a primeira aula, que ela é a base, o fundamento desse curso. Porque vai nos dar o entendimento daquilo que nós vamos fazer a partir de então. Quem é que já tem o livro, gente? Quem já tem o livro, coloca aí para mim. Esse livro aqui, ó. A Experiência do Lar. Olha o tamanho desse livro. Ele parece um álbum de foto, gente. É um livro muito lindo, lindo, lindo. Compre o livro, porque vale muito a pena, tá bom? Mas com o conteúdo que eu vou passar para vocês, já vai dar para vocês terem uma noção, uma base. E depois, nas anotações que vocês fizerem, vão ouvir de novo. E aí vocês vão poder aí aprender, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Diz assim o texto: Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Com sabedoria se constrói a casa. E o que vocês estão buscando aqui, através desse curso, é sabedoria. Sabedoria é o que nós precisamos nesses últimos tempos. Mais do que nunca nós precisamos de sabedoria. E a Dev, ela tem uma frase que eu amo, a frase que ela dizia, né? Ela partiu para o Senhor em dezembro do ano passado. Dezembro, se eu não me engano, ela partiu para o Senhor.
Ela tratou de câncer, para quem não sabe, ela tratou um câncer, ela sofreu com um câncer por mais de 7 anos, e mesmo assim continuou fazendo a obra do Senhor. Foi uma mulher que deixou um legado maravilhoso. Então, quem não conhece a história da Dev, depois procurem saber a história dela, que é maravilhosa. Hoje, a filha dela que dá continuidade a esse ministério tão maravilhoso. Então, ela dizia assim, ela deixou escrito no livro, né? O lar é onde o coração se forma. Primeira vez que eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, lá é onde o coração se forma. E fiquei assim, né? Porque eu nunca tinha ouvido essa frase. O lá é onde o coração se forma. Porque nós estamos, principalmente desse século para cá, nós estamos numa cultura onde as mulheres, elas não têm mais, a nossa cultura, as mulheres não têm essa questão de que o lar é algo importante. O lar, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, das cidades dormentes, que é cidades dormitórias, que as pessoas saem, ficam o dia inteiro fora e voltam só para dormir. Porque os lares se tornaram assim também, um lugar só para dormir. Então, quando eu ouvi essa frase, o lar é onde o coração se forma, eu fiquei com essa frase na minha mente. E eu fiquei pensando, e aí eu fui lendo o texto, entendendo, porque antes de fazer o curso, eu ouvi falar sobre a experiência da mesa, comprei o livro Experiência da Mesa, e quando a gente busca alguma coisa, né, no Google, ele sempre vai mostrar pra gente algumas coisas, e depois eu fui ver esse livro Experiência do Lar, comprei o livro, comprei porque eu achei bonito, e porque eu achei interessante o tema, e depois é que eu fui descobrindo. O lar é onde o coração se forma. A primeira instituição que Deus criou foi a família. É interessante que a gente que serve a Deus, a gente acha assim que... Eu já ouvi até pregadores falando, a igreja nasceu lá no céu, na eternidade. Talvez, de certa forma, isso pode ter alguma verdade. Porém, a primeira instituição que Deus criou na terra não foi a igreja, foi a família. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele criou Adão e Eva. Quando ele criou Adão e Eva, ele criou primeiro um lugar de habitação. Ele não fez primeiro o homem e a mulher e depois falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Onde eles vão morar? Não, primeiro Deus prepara todo aquele ambiente para eles. Um lugar onde havia segurança, prosperidade e satisfação. Esse era o lugar. Porque pelo menos na minha Bíblia eu não vejo que Adão e Eva tinham falta de nada. Eles tinham tudo ali. Infelizmente, pela desobediência, eles deixaram que o pecado entrasse e roubou tudo isso deles. Mas Deus, então, quando ele faz isso, ele cria Adão e Eva e coloca no jardim, nesse lugar, nessa habitação de segurança, prosperidade e satisfação, realização, Deus está definindo uma verdade. O lar seria o lugar de formação do coração humano. De modo que o coração do ser humano, do modo como que ele é formado, vai determinar se essa pessoa vai prosperar ou fracassar. Vamos então entender como que Deus trata o casamento. Deus trata o casamento, Deus ele escolheu o relacionamento conjugal para retratar o relacionamento de Cristo e a igreja. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo ele fala isso em Efésios capítulo 5, que Cristo, como Cristo e a igreja, assim é o homem e a mulher. Ou como o homem e a mulher, assim é Cristo e a igreja. Como esposa e esposo, assim é Cristo e a igreja. Olha como que Deus ele ama o casamento, como que Deus ama a família e coloca esse relacionamento como algo, como diz o texto de Hebreus, digno de honra, mais que todas as coisas é o casamento. Entende por que o inimigo luta tanto contra o casamento e contra a família? Porque é algo que Deus ama, é algo que Deus criou, é algo que Deus coloca como
algo tão especial. E a dignidade e a santidade do lar é exatamente isso. Então, o que que é essa dignidade e santidade do lar? Consiste no valor que nós damos a cada uma das pessoas que mora conosco e mora na nossa casa. Qual é o valor que nós enxergamos em nós e que expressamos e damos às pessoas que estão conosco? Como que é o tratamento, como que é o valor que nós damos a essas pessoas? Um lar que tem dignidade, ele define padrões de ordem. Como assim? Por exemplo, a maneira como que eu trato o meu marido, eu estou ensinando os meus filhos a tratá-lo também. A maneira como que eu trato dos meus filhos, eu estou ensinando eles a se enxergarem também. Tem muitas pessoas que falam assim, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu esposo. Mas, e às vezes até falam, meu filho, eu te amo. Mas falar não expressa, falar uma coisa e fazer outra é muito contraditório. Por exemplo, se meu marido fala o tempo todo para mim assim, eu te amo, mas ele não me valoriza, ele não me respeita, ele não me honra, vai adiantar ele me falar que me ama? Eu vou aceitar isso como amor? Não vou. Então, é muito interessante a gente entender isso. Eu falar para o meu marido que eu amo, eu falar para o meu filho que eu amo, mas eu não tenho atitude de amor, então eu não estou dando o devido valor a essa pessoa da maneira como ela merece, porque dignidade é isso. Dignidade é você dar o devido valor. Se você olha no dicionário, o que significa dignidade? Ele define como qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. Isso é dignidade. E da mesma maneira que eu dou valor ao meu marido, aos meus filhos, ou às pessoas que moram comigo, porque tem pessoas que o pai e a mãe moram juntos, sogro, a sogra, cunhado. A pessoa que está ali dentro do seu lar, essa é a sua família. Tá? E quando eu falar de família, gente, não estou falando de familiares. Família, lar. Quem é que está dentro do seu lar com você? Então, quando eu falar aqui família, eu estou falando dessas pessoas, tá bom? Então, a dignidade do lar, ela começa por aí. No próprio valor que cada um tem de si. Porque também é como Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o outro se eu não me amo. Eu não vou valorizar o outro se eu não me valorizo. Porque senão não vai ser uma valorização, vai ser uma idolatria. E tem muita esposa idolatrando o marido. Tem muita mãe idolatrando o filho. Tem muitas pessoas idolatrando a si mesmo. Que é a filosofia humanista, as ideias narcisistas. Então, tem muitas pessoas dessa maneira que não estão dando dignidade dentro do seu lar. E aí, quando se fala de valorização, se fala de palavras e atitudes. Por exemplo, é uma incongruência também, eu vejo muitas mães falando assim, eu amo meu filho, mas qualquer coisinha que faz, já lança logo uma sem graça. Ô, menino sem graça, né? Gente, ô menino danado, ô menino miserável, ô menino... Gente, presta atenção. As nossas palavras também dão sentido de valor. As nossas atitudes. Se eu falo que amo, se eu falo que valorizo, mas eu não mostro isso com atitude... Exemplo, atitude fala mais do que palavras. Isso é muito importante nós entendermos isso. E o que é santidade? Santidade é a pureza. É para nós que somos cristãos, a gente pensa assim, falar de santidade, a gente pensa logo em Deus. Que Deus é santo. Amém. E é verdade. Dele vem toda a santidade para nós. Mas quando se fala de santidade, fala-se de uma separação, fala de pureza. E
Um lar, ele deve ser um santuário, aonde a pureza, ela tem que imperar. A gente está muito acostumado com aquela fase assim, o mundo está perdido, né? A gente não fala muito isso? O mundo está perdido. É cada música que a gente ouve, é cada cena nas novelas, nos filmes, nas séries, nos vídeos. A gente fala assim, meu Deus, o mundo está perdido. O mundo pode estar perdido, mas aquele que tem Jesus, ele foi achado, ele foi encontrado. E se nós revelamos Jesus, a nossa casa, ela tem que ser um lugar que reflete essa santidade. Tem que ser um lugar de pureza. Num lugar de pureza, gente, num lugar onde tem pureza, pode ter palavras torpes, palavrões, mentira, fofoca? Não pode. No lugar de santidade, no lugar de pureza, pode haver briga, contenda? Não pode. Por quê? Porque palavras são sentenças que vão sendo lançadas e vão contaminando o ambiente. Um lugar onde só tem briga, só tem discussão, só tem fofoca, não é um lugar de santidade, não é um lugar de pureza, é um lugar impuro. E aí talvez você pode falar assim, mas eu não falo palavrão na minha casa, mas meu marido fala. Não tem como você tampar a boca dele, né? E aí, talvez até uma pergunta que algumas já vão fazer, mas como fazer se eu não xingo, mas meu marido xinga, ou meu filho é maior de idade e xinga? Primeiro, vamos começar pelo marido, tá? Se o seu esposo, ele tem o hábito de falar palavrão, de falar coisas que vão contaminar o seu lar, você não pode dar uma de professora ou mãe dele e falar, você não pode falar isso e tal. O que você pode fazer? Comece dando exemplo e comece a pedindo ao Senhor, a cada palavrão que ele falar que você ouvir, elimina essa sentença dentro do seu lar. Claro que vai ter que ser um exercício, né? Vai ser exercício, igual aquele vídeo que eu sou assim, já agora eu vou ficar saradona. Aí fala assim, a cada vez que o filho chama a mãe, ela faz um agachamento. Você vai fazer mais ou menos isso. O marido falou um palavrão, você vai falar, aleluia, Jesus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Sei lá, o que você tem hábito de falar de Deus. Ou, melhor ainda, eu anulo essa sentença na minha casa, em nome de Jesus. Aqui reina o amor e a paz. Mas você não vai falar na cara dele, chamando a atenção dele, repreendendo ele, colocando o dedo na cara dele. Não é isso. Se ele falou o nome da sem graça, você fala assim, a graça do Senhor está sobre o meu lar. Pronto. Se ele falou qualquer outro palavrão, a graça e a misericórdia do Senhor está aqui. Vai ser uma guerra, gente. Vai ser uma guerra. Mas é uma dica que eu estou dando, tá? Agora, dos filhos, você pode sim chamá-los e mostrar, até com o marido também, se você tiver oportunidade. Claro que longe dos filhos, para não desrespeitar, não desonrar, conversar, porque às vezes é um hábito até de família, que a pessoa tem às vezes de xingar e ela não vê que isso é algo que está contaminando o seu lar. Às vezes é um hábito que a pessoa tem. Em um momento, peça ao Senhor para te dar essa oportunidade. E em um momento propício, vai com jeitinho, com sabedoria. Fala, meu amor, essa palavra que você tem falado tantas vezes, se tiver possibilidade, pesquisa no dicionário o significado das palavras que talvez ele fale. Fala assim, olha aqui, você tem o hábito de falar essa palavra, olha o que você está dizendo, olha o que você está chamando para dentro da nossa casa. Se ele aceitar seus conselhos, glória a Deus, maravilha. Se ele não aceitar, não caça briga. Vai orando e vai repreendendo. E vai dar certo em nome de Jesus, tá bom? Manter um lar puro, então é isso. Não permitir que ele seja contaminado. Uma outra coisa também que é muito importante, gente. Às vezes eu não vou fofocar, eu não tô falando palavras erradas, eu não tô
chamando a existência de coisas ruins na minha casa, mas eu permito que pessoas venham na minha casa e traz conversa fiada, traz fofoca, traz confusão. Eu permito que pessoas venham e façam. Então repreende isso. Não permita certos tipos de músicas entrar dentro da sua casa, certos tipos de filme, vídeos. Não permita, para que a santidade da sua casa seja mantida em nome de Jesus. Porque tem muita mulher que está orando, ora, jejua, mas está deixando as brechas e o inimigo ele está entrando dentro dessas brechas para poder contaminar esse lar. O lar, gente, ele deveria ser o nosso bem mais precioso. Nosso lar deveria ser para nós o nosso bem mais precioso. E aqui eu não estou falando de idolatrar o lar, não, viu, gente? Não estou falando de pessoas que idolatram a casa, de que ninguém pode nem sentar no sofá, que senão vai sujar, de que não pode usar as vasilhas. Não, eu não estou falando disso. Estou falando do bem precioso. Por quê? Infelizmente, as pessoas têm passado cada vez menos tempo dentro do lar. Devido à situação financeira, devido à realização profissional, devido à carreira, né? As mulheres hoje têm mais oportunidades de sair de casa para trabalhar, enfim. E não estou falando nessa questão de que a mulher, porque tem muita gente que ouve falar de experiência do lar, acha que as mulheres têm que ficar dentro de casa, cuidando de casa. Não, gente, experiência do lar não diz respeito ao que a mulher pode ou não pode fazer na sua vida profissional. Porque senão nós vamos cair no legalismo. Ah, tem que ser assim. Tem que ser o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que a mulher, ela foi criada para ser auxiliadora idônea do homem. E quando Deus cria a mulher para ajudar o homem, ele cria ela com esse cuidado, com esse olhar criativo para dentro do seu lar. Então, muitas mulheres têm passado muito mais tempo fora de casa, dedicando tempo, dedicando energia. Quando chega em casa, já não sobra mais nada. Não tem mais energia, não tem mais fôlego, não tem mais nada. E aí não tem paciência com o marido, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com mais nada. Porque dedicou tanto ao trabalho, que quando chega em casa, tem muitas que falam assim, eu só quero paz. Mas deixa eu dar uma notícia boa para vocês. Para muitas não vai ser notícia boa. Nós somos as promotoras da paz dentro da nossa casa. Não adianta nós querermos buscar a paz na nossa casa se nós não promovemos a paz. Se eu sou uma promotora de guerra, como que eu quero paz? Porque entender o que é dignidade e santidade do lar é entender como construir um lar de amor e paz. Porque o coração humano, ele precisa disso. Deus, quando criou o homem, ele criou o ser humano, ele foi projetado para amor e paz. Precisa de amor e paz. Todo ser humano precisa de amor e de paz. E não tem como receber amor sem a paz. Vamos ler o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6. Olha o que Jesus disse, gente, eu amo esse texto. João 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 10, ele diz assim, olha, Deus é amor. Ou seja, Deus é amor e Jesus, ele é o quê? A paz. Ele é o príncipe da paz. Então, todo ser humano foi projetado para receber amor e paz. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém recebe o amor se não for pela paz
que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o príncipe da paz. Então, um lar que não tem o amor e a paz, não tem Deus, não tem Jesus como príncipe da paz. Forte isso, né, gente? Forte porque às vezes a gente pensa assim, eu sou crente há tantos anos, eu vou na igreja, né? Sou cristão, não gosto dessa palavra crente, porque crente é quem crê em qualquer coisa. Eu sou cristão e eu sirvo a Deus, mas não tem paz, não tem amor. Que Deus é esse que essa pessoa está servindo? E eu ouço muitas pessoas cristãs falarem isso. Eu não tenho paz nessa casa. Mas você, criatura de Jesus, é promotora da paz. Criatura não, filha de Deus, né, gente? Filha de Deus, filha do Altíssimo. Nós somos as promotoras da paz, porque se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele é o príncipe da paz e Ele está em nós. E se Ele está em nós, nós somos promotoras da paz. E o nosso lar tem que ser esse lugar de amor e de paz. Gente, isso não tem nada a ver com status social. Isso não tem nada a ver com condição financeira. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu possuo ou não. Com intelectualidade ou não. Tem a ver com entendimento de que o lar é a base da sociedade humana, aonde o coração é formado. E se os meus filhos estão vivendo nesse lugar, a bênção do Senhor vai acompanhá-los. Uma pessoa isso, gente, é fato. Uma pessoa que vive, que nasce em um ambiente onde só tem briga, vício, aonde só tem contenda, aonde só tem... O que nós estamos tendo hoje na sociedade? Um grande número de pessoas depressivas, pessoas doentes emocionais. Por quê? Porque aonde foram criadas, né, a gente vê muito essa questão de rejeição, de abandono. Quem aqui de nós que não precisou aí de fazer, quem sabe, uma terapia, de, né, o encontro com Deus, que é uma bênção, a gente tem a oportunidade ali de colocar para fora emoções que foram lá atrás, mágoas do passado, emoções feridas. Quem de nós? Por quê? Porque traumas da infância, onde o nosso coração não recebeu o amor e a paz necessária, o coração ele ficou ferido, a alma dilacerada. E quantas pessoas estão assim hoje? Pessoas que são criadas em um ambiente totalmente sem amor, sem paz, são pessoas que vivem. Eu conheço várias pessoas que vivem do passado. Vocês conhecem alguém assim, gente? Pessoa que só vive do passado. A pessoa que ela não consegue viver o presente, ela não consegue enxergar o futuro, ela só consegue viver só o passado, só aquilo que viveu no passado, só a dor. Por quê? O coração foi recebendo tanta coisa ruim que o coração fechou, ele endureceu. E é só Jesus, porque ele diz assim, olha, o verdadeiro amor lança fora o medo. O verdadeiro amor lança fora. Então, somente Jesus, somente Deus é capaz de curar esses corações. E como é que Deus vai curar a nossa família, mulheres? Através de nós, através de mim, de você que está aqui hoje, entendendo isso. Talvez você ainda não tinha prestado atenção como que é tão importante refletir Jesus dentro da sua casa. Muitas de nós aprendemos que nós temos que revelar Jesus lá fora, não é? Nós temos que testemunhar Jesus, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Sim, temos que ser. Porém, o primeiro lugar onde nós revelamos Jesus, onde nós revelamos o Pai, que é o amor, é dentro da nossa casa. Onde nós revelamos Jesus, que é a paz, é dentro da nossa casa. É o primeiro lugar.
Em 1788, um historiador chamado Edward Gibbon, ele escreveu um livro com 6 volumes. É um livro que é um dos mais lidos em questão de história. Ele escreveu sobre o declínio e a queda do Império Romano. Ele escreveu o seguinte, ele colocou 5 motivos pelo qual grandes civilizações definharam e morreram. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Na Bíblia mesmo a gente vê um tanto de civilizações, né, que foram fortes e tal. Aí a gente começa vendo lá o Egito, aí tem a Síria, tem Babilônia, tem o Império Romano, tem o Império Grego, tem os persas. E de repente não parece assim que vem um outro império e engole aquele império? Não tem? Pois é. Esse historiador ele foi pesquisar quais são as causas. Por quê que um império que parece tão forte, de repente, aquilo acaba? E ele colocou 5 causas. Eu não vou falar as 5 aqui, mas sabe qual que é a primeira? Eu fiquei assim, abismada. A primeira causa dos impérios definharem e morrerem é o enfraquecimento da santidade e a dignidade do lar. Porque eles olharam tanto lá para fora, esqueceram de dentro. Quiseram se proteger tanto dos inimigos de fora, que não se protegeram dos inimigos de dentro. Passaram a passar mais tempo com os de fora do que com os de dentro. E aí a gente vê uma história muito conhecida. Vocês já viram o filme Troia? Vocês já viram o filme? Olha o que acontece ali, gente. 2 reis que eram, não vamos dizer amigos, mas eles eram colegas, né? Vamos dizer que eles tinham um acordo. De repente, o que acontece? O irmão, ou não sei se é o rei, se é o irmão do rei, apaixona pela esposa do outro rei. E ela apaixona por ele também, e ela mesma falava que ele deixava ela muito sozinha e tal, que foi um casamento arranjado. O rapaz vai lá e rouba a rainha e começa uma confusão toda. Quem não assistiu esse filme, gente, assiste. Eu vou até assistir esse filme de novo e me lembrar da história. O filme foi muito famoso, o filme com o Brad Pitt. Tanto é que ele era o Aquiles, que era o... Depois, engraçado que ele luta contra, depois que ele entende lá e apaixona também por uma mulher. Enfim, gente, é uma confusão assim. Mas o que eu quero retratar com isso aqui? Quem não assistiu, assiste esse filme. Vocês vão entender. Não começou lá do lado de fora. O declínio daquela cidade não começou lá fora. Começou dentro de casa. Olha quantas igrejas, quantos pastores que a gente vê que o ministério é destruído. Não começa lá fora, começa dentro de casa. Então, empresários, gente, olha empresários, olha aí aquela famosa história, né, daquele pessoal lá da IOC. Eu esqueci o nome do pessoal agora, o nome da mulher é Elisa, até que fizeram até o filme dela agora. Mas olha que grande império que aquele homem tinha. Mas dentro de casa, ele e a esposa viviam em pé de guerra, ao ponto da esposa matar ele, esquartejar. Olha só, ele não foi morto por um inimigo, ele foi morto pela própria esposa. Não estou aqui julgando quem está certo e quem está errado, só estou dando exemplos. E tem vários. Olha dentro da família de Davi, gente. Davi lutou com tantos inimigos, Davi venceu guerras, Davi venceu impérios poderosos. Olha quem eram os filisteus. E Davi foi derrotado dentro da sua própria casa. Por que eu falo que ele foi derrotado? Porque toda a confusão começou ali, quando Davi pecou com Batseba, ou seja, ele desrespeitou uma casa e desrespeitou a sua própria casa. Depois não corrigiu seus filhos e a briga começou ali, um filho matando o outro porque estuprou a irmã e aquela confusão toda. Olha Salomão, seguiu o exemplo do pai. Com toda aquela sabedoria,
se ensoberbeceu, começou a fazer aliança com outros reinos que Deus falou que não era para fazer, casou com outras mulheres, que levou ele a pecar. Ou seja, do lado de fora estava tudo certo, mas do lado de dentro. Então, a dignidade e a santidade do lar, gente, ela é muito importante. Tudo começa dentro da nossa casa. Como é que nós vamos construir relacionamentos? Um lar de amor e paz. Primeiro começa pelos relacionamentos. Quanto tempo nós temos investido nos nossos relacionamentos? Quanto tempo nós investimos no casamento? Quanto tempo nós investimos, primeiro, no nosso relacionamento com Deus? Vamos começar a partir daí. Quanto tempo eu invisto no meu relacionamento com Deus? Porque para eu poder falar de Deus e refletir Deus, eu preciso me relacionar com Ele primeiro. Quanto tempo eu gasto com Deus? É o primeiro ponto. Quem quiser até anotar, anote. Segundo, quanto tempo eu gasto com o meu marido? Quanto tempo eu invisto no meu casamento? Quanto tempo eu invisto nos meus filhos? Quanto tempo eu invisto no relacionamento com os meus filhos? Porque muitas vezes eu ouço mães falando assim: ah, meu filho na adolescência se perdeu. E eu já falei isso também, eu também já passei por isso. Se perdeu na adolescência. Ou depois que cresceu não quis mais saber de Jesus. Mas quanto tempo foi investido na vida dessa criança para quando se tornou um adolescente? Perdeu. Quantos pais, gente, eu vou falar até citar o exemplo de novo daquele menino que no último atentado agora que houve na escola, né? Aquele menino que esfaqueou a professora, matou uma professora e feriu outras, feriu um aluno. E pelo que eu ouvi, eu não quis nem ficar procurando muita coisa, mas eu ouvi que ele falou que a intenção dele era que os policiais atirassem nele e matassem ele, que ele queria morrer. Que dor que está no coração desse menino, desse adolescente? Qual é a dor que levou ele a fazer tudo isso? Nada justifica, viu? Não estou dizendo que justifica. Mas a Bíblia mesmo diz que um abismo chama outro abismo. Que dor que esse adolescente estava sentindo que essa mãe não percebeu? Também não estou julgando a mãe não, gente. Só estou aqui falando para a gente parar para pensar também. Porque às vezes nós queremos culpar a escola, nós queremos culpar a igreja, nós queremos culpar o marido. A gente fala muito isso, né? Ah, porque meu marido não conversa com meu filho. Tá. Só que o marido não tá aqui na aula, tá, gente? Já quero quebrar essa objeção já. Marido tá aqui na aula? Tem algum marido aqui? Se tiver algum marido aqui, coloca pra mim aí, que eu não tô vendo, né? Não tem marido aqui na aula. Que tá aqui as esposas, são as mães. Então, você não tem que colocar a culpa nele, porque é a síndrome de Adão e Eva. Um jogar a culpa no outro. Você pode, volto a dizer, conversar com o seu marido para que ele converse com seus filhos também? Sim, pode. Pode auxiliá-lo nisso. Você pode orar por isso? Pode. Mas não isente a sua responsabilidade de investir tempo com seus filhos. Outra coisa, quando tiver investido tempo com seus filhos, eu sei que talvez tem mães aqui que são separadas dos pais dos filhos, e viúvas, tem pessoas, né, mães solteiras. Fale bem do pai dos seus filhos. Não fale mal. Ah, mas ele não vale nada. Caça uma coisa, caça uma qualidade, pelo menos uma. Faça igual uma irmã que era tão otimista que falou bem até do diabo. Vocês já viram essa história? Diz que tinha uma irmã que ela era muito otimista. E ela falava bem de todo mundo. Chegava alguém e falava assim, ó, a irmã Ana, você viu que a irmã... Não, mas a irmã Ana, ela é assim, assim, assim. Sempre caçava uma qualidade boa. Aí um dia alguém falou assim, eu vou ver se essa irmã, ela é tão otimista assim. Falei assim, não, mas o diabo fez isso, fez aquilo. A irmã ficou ouvindo. Falou assim, mas uma qualidade o diabo tem. A pessoa falou assim, qual? O diabo é perseverante. E é verdade, gente, o diabo é perseverante, não é? O diabo é perseverante. Então, não sei como que é o pai do seu filho, da sua filha, não sei. Mas caça pelo menos uma qualidade, seja otimista e não seja pela sua boca que ele vai ser amaldiçoado.
Porque, afinal de contas, é pai, né? Ah, mas já morreu. Então, esquece o que foi feito de ruim e lembra só das coisas boas, tá certo? Invista tempo. E outra coisa que eu não posso deixar de falar. Vai investir tempo, mas não invista tempo só para você falar, não. Tem ouvidos para ouvir também. Talvez você vá ouvir muita coisa que você vai se surpreender. Mas abre o coração. Porque a gente às vezes quer investir tempo só em relacionamento para falar de coisa boa, né? Só para dar risadas. Ótimo! Mas às vezes tem uma dor no coração do seu filho, da sua filha, que talvez você, sem conhecimento, sem sabedoria, causou. E no momento propício que esse adolescente, ou esse adulto, ou essa criança que seja, não sei a idade do filho, vai ter essa liberdade de falar. E conforme a sua reação, você pode desconstruir tudo isso. Invista tempo de qualidade. Mas esteja com ouvidos atentos para ouvir. Porque isso vai ser bom para melhorar. O primeiro passo para construir um lar, um lugar de amor e paz, é investir nos relacionamentos. Outra é, os cômodos da nossa casa, eles também falam. Já parou para pensar nisso? O que os cômodos da sua casa falam para você? Você gosta de ficar na sua casa? Sua casa é um lugar aconchegante, um lugar onde você gosta de estar ali, ou você não vê a hora de deitar para dormir, para no outro dia levantar para trabalhar, porque nem você aguenta ficar dentro de casa. Gente, eu não estou falando aqui quem gosta de sair para passear ou não. Eu também gosto de sair para passear. Quem não gosta, né? Mas eu estou dizendo de sentir que a sua casa é um lugar que convida, porque tem mulher que fala assim, meu marido não fica em casa, meu filho prefere a casa dos outros do que a minha casa. Você já parou para pensar, talvez, por quê? Talvez tenha algum motivo. Talvez a sua casa é um lugar de confusão, de gritaria, de briga. É um lugar onde se sentar no sofá, xinga. Se sentar na mesa, na cadeira, xinga. Tudo que faz, chama atenção. Não pode brincar, não pode fazer nada. Quem vai querer ficar numa casa dessa? Tem mulheres que são neuróticas com limpeza e tem outras que são desleixadas, que a casa são tão bagunçada que não dá para ficar. E aí? Como que é a sua casa? Na sala da sua casa, o seu sofá convida para sentar ou não? Quando você entra no seu quarto, a sua cama é um lugar reconfortante? Ou dá vontade de ir embora e caçar um hotel para deitar, porque não dá? Como que é? E aí, gente, nós vamos ter um momento de falar de organização, de limpeza, mas eu estou só dando uma pincelada na questão desse ambiente de paz. Tem casa que está tão entulhada de coisas que só a misericórdia de Jesus. Tem um texto que eu gostaria de ler com vocês, Tito capítulo 2, 3 ao 5, diz assim, as mulheres mais velhas, eu vou resumir aqui, tá, gente? Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus. Olha que texto forte. Aqui não está falando, mais uma vez, não está falando de igreja. Aqui está falando de família. Aqui está falando de lar. E a palavra, nós vamos dar foco nessa palavra, trabalhar no lar. Talvez você pode dizer assim, mas tudo é a mulher. Em momento nenhum falou que é obrigação exclusiva da mulher. Mas esse trabalhar no lar é um termo grego que no original está escrito oikouros, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E o apóstolo Paulo, ele fala oikouros. O que quer dizer essa palavra? São duas palavras que foram juntadas. Oikos fala de habitação e ouros fala de guardar. Então, ensinem as mulheres a guardar
a sua habitação. E habitação fala de lar. Ou seja, nós somos guardiãs do nosso lar. Ser uma guardiã do seu lar é você entender que essa é a sua primeira missão. Gente, a mulher, ela tem inúmeras capacidades, habilidades, funções. A mulher pode fazer muita coisa. E aí é claro que vai entrar a questão da habilidade, de dom, de talento, chamado, ministério. Porém, nenhum chamado, nenhum ministério, nenhuma carreira, nenhum dom, nenhum talento vai justificar se a mulher ela não cumprir a sua primeira missão, que é guardar o seu lar. Guardar o seu lar. Pode sair para trabalhar fora, pode ter uma carreira brilhante, mas como, eu não lembro quem falou essa frase, mas é uma frase muito bonita que fala: nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso de um lar. Não vou aqui entrar no mérito da questão de casamento. Muitas mulheres até falam isso para mim. Ah, mas casamento não depende só de uma pessoa, depende dos dois. Claro, gente, eu não estou entrando nisso aqui. Quando eu estou falando de lar, e volto a dizer, o marido não está aqui aprendendo, não. Quem está aprendendo é a mulher. Então, eu não vou falar para marido aqui. Não tem marido aqui, tem mulher, tem esposa, tem mãe. Então, independente se você é solteira, se você é casada, Deus te chamou para ser a guardiã do seu lar. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que coisa. Para que o evangelho, para que o nome de Jesus não seja difamado. Quantos lares têm difamado o nome de Jesus? Tenho certeza que vocês conhecem um monte de lares que difamam o nome de Jesus com seu comportamento. Então, cada uma de nós tem essa responsabilidade de ser a guardiã do lar. Gente, e ser uma guardiã é um chamado nobre. Não é um chamado, mas Deus chamou a mulher para ser a guardiã e por que não o homem? Porque o homem, gente, Efésios 5, fala da questão da submissão. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Mas sabe o que Deus fala para o homem? Que ele tem que dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu pela igreja. Só isso. Você pode falar para mim assim, mas não tem homem que faz isso. Não posso generalizar. Talvez o meu ainda não esteja fazendo isso. Mas é responsabilidade minha? É sua responsabilidade se o seu não está fazendo? Não é. Se o marido não está fazendo, não é responsabilidade minha e sua, não. É deles com Deus, gente. Aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que dar conta para Deus das obras do meu marido? Aonde está escrito? Não tem. Está escrito na palavra de Deus que cada um dará conta das suas obras. Então, cabe a mim fazer o que está ordenado para a esposa, porque eu sou esposa. O que está ordenado ao marido, cabe a ele fazer. E se ele não fizer, não é problema meu. Ele vai se ver com quem? Com meu pai. É isso que a gente tem que entender. Se o marido não está fazendo a parte dele, não é de sua conta. Ele não vai prestar conta para você, vai prestar conta para o seu pai. E seu pai é bom? Nosso pai é bom? Nosso pai é maravilhoso. Porém, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é justiça também. Ser uma guardiã do lar inclui guardar as palavras que saem da nossa boca em relação ao nosso lar, em relação ao nosso casamento, aos nossos filhos, em relação àquilo que os nossos olhos estão vendo e deixando contaminar o nosso lar. Porque às vezes eu não vejo na televisão da minha casa, mas eu estou lá vendo no meu celular. E isso vai contaminando a minha mente, que vai contaminando as minhas palavras e vai contaminando o meu lar. Porque a Bíblia fala que a boca fala do quê? O coração está cheio. Porque o coração está cheio. Tem como eu abençoar o meu lar, meu casamento, os meus filhos,
se o meu coração está cheio de mágoa, de maldição, de impureza, não tem. Eu só vou abençoar o meu lar se o meu coração estiver cheio de coisas boas. Ah, mas você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não sabe a raiva que me faz. Eu não conheço, você conhece, Jesus conhece. Não deixem que nada desse mundo, não deixe as tendências da sociedade moderna, não deixe que isso dite as regras da sua casa. Ah, mas o mundo de hoje é assim. O mundo de hoje está de acordo com o que a palavra diz? Se está de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, repreende isso da sua vida em nome de Jesus. E não deixa que contamine o seu lar. Muitas pessoas vão te chamar de quadrada, vai falar que você está super protegendo seus filhos. Isso não tem nada a ver com super proteção. Isso tem a ver com guardar o seu lar, a sua habitação e formar o coração dos seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Busque a sabedoria. Não deixe que as tendências da sociedade moderna dite o que vai ser feito, o que vai ser falado dentro da sua casa. Reúna sua família. Converse. O que é importante para vocês? Porque talvez, inclusive no livro aqui, a Dev, ela fala sobre isso, coloca algumas sugestões, tá? Mas são sugestões. É você, mulher, é vocês que estão aqui, que sabem o que é melhor para vocês. Quais são os seus valores? Valor é tudo aquilo que a gente tem como importante. Como eu já falei, dá valor às pessoas, os valores e princípios da palavra. Quais são os valores e princípios que você considera importante? Combine, faça regras. Combinem. Ordene a sua casa. Ah, mas eu trabalho fora e tal. Nós vamos ter uma aula aqui só sobre organização. Mas comece agora. Se você tá, mas a minha casa não tem como ficar arrumada, tá bagunçada. Comece a colocar ordem. Não é chegar e gritar, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Gente, vamos sentar, vamos combinar. Fulano, você pode ficar responsável por tal coisa? Cicrano, Bertano. Gente, e não pensa que vai ser uma conversa que vai colocar tudo em ordem. É igual emagrecer, gente. A pessoa passa a vida toda alimentando mal, não faz exercício, não faz nada. Quer emagrecer com um dia de caminhada? Não vai! Não vai! Mudanças de hábitos leva tempo. Construir um lar de amor e paz leva tempo. Vai falar assim, não adiantou nada. Eu conversei, eu fiz, não adiantou nada. Não tem jeito, aquela casa e tal, e tal. Não, paciência. Você está só aprendendo como é que sobe o primeiro degrau. E às vezes você vai ficar no primeiro degrau um tempo. Mas vai com coragem, com força, vai orando, pedindo ao Senhor. Amém? Fica uma pergunta para vocês aí agora. O que você está disposta a fazer para que o seu lar seja um santuário de amor e paz? Para que Deus, o amor, more no seu lar. Para que a paz do Senhor Jesus, ela reine dentro do seu lar. O que você está disposta a fazer? Você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. O que você está disposta a fazer? Porque se você não estiver disposta a fazer nada, também não tem problema. Porque Deus não vai te obrigar a fazer nada. Porém, não adianta você reclamar que você não tem paz, que você não tem amor, se você não está disposta a construir isso. Porque a mulher sábia edifica sua casa. A mulher sábia constrói a sua casa. Porém, a tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos, ela destrói com as próprias mãos.